E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder bater um papo e falar sobre tudo o que acontece com o futebol profissional do Benfica. E hoje, nessa preparação do clássico contra o Porto, vamos falar se David Neres vai jogar esse jogo, então se liga aí. Maltinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o Benfica BR, o canal é o meu canal. É o canal de um brasileiro que é apaixonado e fissurado por futebol e também apaixonado pelo Benfica. O Benfica está a conseguir garantir nesse momento, hoje na quarta-feira, mais conhecido como 19 de outubro de 2022, está a garantir uma marca muito importante. O Benfica nesse momento nas principais ligas de futebol do mundo. Estou a dizer aqui nas principais, ok? O Benfica está entre as 5 equipas que ainda estão invictas nessa época. Não são muitas, são apenas 5 equipas que estão invictas nessa época. O Benfica já fez, se eu não me engano, são 18 jogos, 4 empates e venceu todos os outros. O Benfica está com um início de época muito bom, um arranque de época muito bom, um arranque de época muito promissor. E nessa época o Benfica já pegou aí jogos bem difíceis, já pegou Paris Saint-Germain 2 vezes, já pegou Juventus, já pegou Maccabi Haifa, já pegou pré-Champions, já pegou vários jogos bem complicados contra os times aqui da Primeira Liga, em que colocaram autocarros na frente dos golos, e mesmo assim o Benfica conseguiu ali suplantar essas dificuldades. Inclusive até o último jogo contra o Caldas foi um jogo bem complicado, bem difícil, e mesmo assim o Benfica manteve a sua invencibilidade. Além do Benfica, os outros times que estão mantendo essa invencibilidade, é lógico, um deles é Real Madrid, lá na Espanha. Real Madrid ainda também não perdeu nessa época. Um outro time, o segundo time que também ainda não perdeu, é o próprio Paris Saint-Germain, do time que jogou contra o Benfica as 2 vezes. O Benfica não joga mais contra eles agora, pelo menos não na fase de grupos. Contra o Paris Saint-Germain, o time de Messi, Neymar e Mbappé, eles também não perderam ainda nessa época. E os outros 2 times são da Itália. Um é o Napoli, bem famoso por ter jogado com o Diego Armando Maradona. Inclusive é um dos times que está fazendo muito sucesso aí, principalmente nessa fase de grupos da Champions League. A lado do Benfica ali está surpreendendo bastante as outras equipas. O outro time que também é da Itália, que também está surpreendendo, é o Atalanta. Isso, é o Atalanta, que de todos esses é o que tem menos expressão, vamos dizer assim. E o Atalanta está surpreendendo todo mundo, apesar de não estar fazendo nenhum jogo europeu, estava apenas com jogos nacionais. Também está invicto na temporada. Então o Benfica está num grupo seleto de times aí que está invicto na temporada, e esperamos que após o jogo de sexta-feira aí continuemos ainda neste grupo, e se possível com uma vitória, né? E essa é a semana de preparação para um jogo bem importante aqui no Campeonato Português, da Primeira Liga de Portugal. Nós vamos fazer um clássico contra o Porto. É a semana de preparação contra o clássico, contra um dos nossos maiores rivais, eles e o Sporting, e nós vamos jogar contra eles no Estádio do Dragão na sexta-feira às 20h15, eu acho, 20h45, eu ainda vou confirmar o horário, mas a partir das 20 horas no Estádio do Dragão. E toda essa preparação, toda essa comoção do Benfica contra esse jogo, e também lá do Porto com o jogo, é porque clássico é isso, né, gente? Clássico mexe com os brios, com a torcida, com os adeptos, mexe com a gente. E a preparação para esse jogo passa muito em função de como vai estar os jogadores disponíveis para este jogo. Do lado do Benfica, nós temos apenas uma dúvida para esse jogo, que é ele, o gajo brasileiro que joga ali na extrema direita, mas joga com a perna esquerda, que infelizmente está com uma lesão na coxa esquerda. Estou a falar de David Neres, que depois que chegou no Benfica está jogando muita bola, já fez 5 gols e já deu inúmeras assistências aí para golos do Benfica, e com certeza, se não puder estar disponível, vai ser uma falta ali para o ataque do Benfica. David Neres, quando ele está num dia muito inspirado, ele é um cara endiabrado ali, ele acaba e destrói a defesa adversária ali através de
de dribles, através de velocidade, através de transições, através de batida de fora da área ali com a perna esquerda, faz os seus golos. David Neres é muito habilidoso e todo mundo sabe do potencial do David Neres. Só que, infelizmente, ele tem um corpo ali que é propício a lesões. O estilo de jogo dele tem essa propensão a certas lesões aí, principalmente as lesões musculares, porque hoje o futebol cobra muito que o extremo volte para marcar. Então ele está sempre correndo para trás para voltar para marcar, e na hora que precisa para ele ali correr à frente, fica com as pernas cansadas, né? Querendo ou não, fica com as pernas cansadas. E aí o David Neres é uma dúvida para esse jogo na sexta-feira. Ainda não se sabe, está sendo feita todo um estudo, todo um trabalho para ver se ele fica disponível para sexta. E ainda não se sabe. Hoje é quarta-feira, o jogo é na sexta e ainda não se sabe se o David Neres vai estar disponível. Isso significa o quê? Isso significa a preparação do David Neres para esse jogo. Com certeza ele não vai estar 100% mesmo se ele estiver disponível, tá? Ele não vai estar 100%. Mas é importante que, se ele tiver condições de jogo, que ele esteja no campo. O David Neres, com uma ou outra jogada, faz mais diferença do que qualquer outro jogador que joga pela extrema no Benfica ali. Logicamente, estou a falar dos reservas. O Rafa é outro patamar, o Rafa também é titular, mas estou a falar ali dos reservas que entrem no lugar do David Neres. Não vai conseguir imprimir a mesma qualidade de jogo que David Neres pode fazer ali, se mesmo não estando a 100%. E isso também influencia na forma com que o nosso adversário vai jogar, porque nosso adversário pode jogar de uma forma um pouco mais cautelosa caso o David Neres esteja em campo, porque sabe que o David Neres pode desequilibrar um jogo, né? E se o David Neres não jogar, eles podem jogar de uma forma muito menos cautelosa e ir para cima do Benfica, aproveitar que já está no clima do seu estádio e tudo mais. Então é importante a gente, mesmo às vezes sem saber se o David Neres vai poder pro jogo ou não, a gente fazer esse jogo, essa politicagem, assim, esse jogo, esse clima, esses suspenses é importante também, faz parte também do clássico. Ganha jogo? Não ganha jogo, mas também pode atrapalhar a forma com que o outro time se prepara para enfrentar o Benfica. Se o David Neres não jogar, eu aposto que o nosso mister, o Roger Schmidt, vai começar com Auschner no jogo. Vai começar com ele. Apesar de que ele começou no jogo do PSG e começou no jogo do Caldas, colocando o Auschner como um médio ofensivo, ali dando um suporte, né, para o meio campo, mas colocando ele como médio ofensivo, eu não faria isso. Colocaria ele na onde ele é bom mesmo, que ele é como um médio defensivo. Faria 2 médios defensivos ali com o Florentino, e aí adiantaria um pouco mais o Enzo. É isso que eu faria. Não pondo ele pela esquerda, mas pondo pelo meio e deixando o João Mário de um lado e Rafa do outro. Faria dessa forma, deixando o meio do Benfica mais posicionado. Porém, se contra o Paris Saint-Germain, Auschner jogou ali mais pela esquerda ali, quase como um falso extremo, e contra o Caldas também foi assim, isso significa que esse tipo de jogo foi treinado, e se o David Neres realmente não puder jogar, o Auschner vai jogar dessa forma. O que vocês acham? O que vocês acham disso? Acha que Auschner deve entrar? Tá torcendo a volta do David Neres? Eu tô torcendo para que o David Neres possa voltar. O medo, na verdade, é o seguinte: o David Neres já tá com menos dores na coxa, já consegue correr, já consegue fazer algum trabalho. A questão do David Neres se forçar, se jogar um jogo à vera, se forçar, vai lesionar para poder deixar de fora por muito mais tempo? Essa é a dúvida do departamento médico do Benfica, e é o que eles estão a ver ali, se vale a pena ou não colocar o David Neres nesse risco, porque se ele se lesionar pode ficar por muito mais tempo fora. Uma lesão muscular é bem complicado de você conseguir diagnosticar em que nível essa lesão está, e eles não querem perder o David Neres pro resto da temporada, né? Para deixar mais 20 dias, depois mais 20 dias fora. A ideia é que, se for para ter ele inteiro, por exemplo, contra o time da Juventus, não vai colocar ele contra o Porto. Mas ele tá com toda a vontade, tá com gana nos olhos para jogar contra o Porto. Espero que o David Neres esteja disponível, esteja
o mais próximo possível de 100% disponível para jogar contra o Porto, ele vai fazer muita diferença ali no ataque do Benfica. Sem o David Neres, o Benfica perde um pouco ali do poder do ataque, apesar de Rafa Tajo fazendo uma boa temporada, João Mário também está fazendo uma boa temporada, Gonçalo Ramos está a fazer gols, mas a gente perde ali mais um jogador que possa fazer um futebol mais avançado, um futebol mais para frente, e a gente acaba sustentando ali o meio campo, que é importante, porque o time do Porto também pressiona bastante, mas seria interessante se a gente ter David Neres nesse jogo. O que vocês acham disso? Comenta aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido meu vídeo até aqui. Meu nome é Câmara Ferreira, esse foi o Benfica BR de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais e